Um bom dia, amada igreja. Agradecemos ao Senhor nesta manhã pela oportunidade que Ele nos dá de aprendermos um pouco mais dos princípios dEle para as nossas vidas, através da Bíblia, através das Escrituras. Vamos orar ao Senhor? Por favor, feche os seus olhos, aquiete-se para nós orarmos e iniciar a aula da EBD de hoje. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tua bondade, misericórdia, graça, amor sobre as nossas vidas, que generosamente o Senhor tem dispensado a nós, Pai. Muito obrigado por isso. Agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos ensinamentos que são da tua parte, revelados nas Escrituras. Pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine as nossas mentes, que aquilo que aprendermos nós tenhamos condições de entender e também de praticar, Senhor. E que tudo isso gere convicções nos nossos corações para fortalecer a nossa fé. Que o Teu Espírito Santo realmente aplique nos nossos corações a Tua palavra, Senhor, os Teus princípios, para que por eles nós vivamos nesta terra. Eu peço ao Senhor também que o Senhor alcance aquele coração nesta manhã que ainda não conhece o Senhor. Pedimos humildemente que o Senhor possa converter esta vida ao Senhor, para que ela confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se renda a Jesus Cristo e seja salvo por Ti, Senhor. A Tua palavra é poderosa para isso, o Evangelho é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Oramos com uma santa expectativa no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, vamos então continuar o estudo do breve catecismo de Westminster que nós estamos trilhando. Vamos então para a próxima pergunta, nesta grande segunda parte que nós estamos. A pergunta de hoje é a pergunta de número 33. E a pergunta de número 33 tem o seu enunciado o seguinte. Vamos ler todos juntos, por gentileza? Acompanhem lá na projeção. O que é justificação? Olha aí, que legal! O que é justificação? Chegamos então neste ponto do breve catecismo de Westminster. Nós vamos aprender a respeito da justificação. Na pergunta anterior, dizia que nós recebemos as bênçãos espirituais através da obra de Jesus Cristo. Pela fé nós recebemos as bênçãos espirituais e tudo o que delas advém. Qual é a primeira bênção espiritual que nós vamos aprender? Na sequência do breve catecismo, a justificação. É uma bênção, e é uma bênção espiritual para todos aqueles que receberam a graça. Alunos da EBD? A graça especial da parte de Deus. Justificação não é recebida para quem recebeu a graça comum. Quem recebe graça comum? Todos, justos e ímpios. Muito bem. Porém, ímpios não recebem justificação, a não ser pela graça especial. Ok? Fizemos um link então com a pergunta de número 32. Se você puder, repasse as perguntas anteriores para que isso fique fresquinho na sua mente. Tá bom? Para você não perder o fio da meada da sequência das perguntas do breve catecismo de Westminster. Pega o material lá que eu imprimi para você, então estude, acompanhe, reveja, por favor. Tá bom? Vamos lá. E a pergunta de número 33 é essa: o que é justificação? E a resposta que o breve catecismo apresenta é qual? Vamos lá, todos juntos? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Justificação. Nessa resposta a gente identifica pelo menos 3 solas da reforma. Qual é o primeiro? Sola gratia, isso, muito bem. Aonde que está aí na resposta? Um ato livre da graça de Deus, é a graça que nos alcança, só a
graça. Qual é o outro sola? Sola fide. Sola fide. Onde que está na resposta? Isso, só pela fé. Qual é o terceiro sola que você identifica na resposta? Solos Cristo. Isso. É só por Cristo. Somente pela obra de Cristo, da justiça de Cristo. Legal. Muito bem. Essa é a resposta. Um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa. Ninguém é justificado sem ser perdoado. Ninguém é justo se não houve perdão. Ninguém é justo se não houver pagamento pelos pecados. Você não é justificado por Deus, porque Ele declara você justo e os seus pecados Ele não leva em conta ou Ele joga para lá, debaixo do tapete. Ah, não tem problema não. Fica tranquilo, não tem problema esses pecados que você cometeu. Não, Ele perdoa. E quando há perdão, há um pagamento. Há um pagamento. Você é perdoado. Por isso você também é justificado. Aleluia. Os nossos pecados, perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele. Justificação é um ato, nós vamos ver daqui a pouco um outro conceito didático também para nós, é um ato da parte de Deus que declara aquele quem Ele quer, e declara justo. Isso é justificar, é tornar uma coisa injusta daqui para frente, injusta daqui para frente, justa. Justificar. Hã? Fazer justos, isso é justificação. Somente por causa da justiça de Cristo. Você não teria condições de ser justo aos olhos de Deus por você mesmo. Não há justiça da nossa parte que nós possamos apresentar ao Senhor que Ele aceite. Não há nenhuma, absolutamente nenhuma, para todos os seres humanos. Porque por mais que você se esforce para ser justo diante de Deus, a sua justiça, diz Isaías, é como para Deus um trapo de imundícia. O melhor que você pode fazer para Deus é trapo de imundícia. E aí? Somente por causa da justiça de Cristo. E é somente por causa da justiça de Cristo que Deus te aceita como justo. E te declara justo. Porque Ele aceita a justiça do seu Filho perfeito. Ele, o justo, satisfez a justiça de Deus. Como isso? A nós, imputada e recebida só pela fé. Aí alguns falam, ok, é pela justiça de Cristo, mas eu faço algo para ser aceito por Deus, e nesse meio, nesse processo, é através da justiça de Cristo. Não, você não faz, você não faz, você não faz nada, você só crê no que Cristo fez, e tudo o que Cristo fez é imputado para você como justiça. Você não faz nada para ser salvo e justificado diante de Deus, porque tudo, eu repito, o que você possa apresentar para Deus não serve para justificar você. É só pelo que Cristo fez na cruz. E como que você então, diante de Deus, recebe a justificação? Você vai dizer, eu confio em Cristo Jesus. E o que é isso? Fé, amém. E a fé vem de Deus. Quando o Espírito Santo entra dentro de você através da regeneração e o novo nascimento, Ele coloca dentro de você o dom da fé. Nem a fé é da nossa parte. A fé não é produzida por nós. A fé não origina em nós. Não vem de nós. A fé é quando o Espírito Santo regenera uma pessoa. Aí Ele capacita a pessoa a nascer de novo, a ter fé e responder através da fé à salvação.
Oh, glória! Que obra maravilhosa do nosso Senhor soberano sobre as nossas vidas. Ele é o que faz todo o processo. É nele, é através dele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos ao primeiro texto. Efésios 1:7. Efésios 1:7 é um texto muito bom. O capítulo 1 de Efésios, de um modo geral, e também o livro inteiro, a carta aos Efésios, ela é excelente. O capítulo 1, o apóstolo Paulo nos mostra as bênçãos espirituais que nós recebemos, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o versículo 7 do capítulo 1 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: diz assim o texto sagrado, versículo 7. Nele quem? Aí você tem que ler o contexto. O contexto apresenta os termos no amado, nele, em Cristo. Tudo isso se refere ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, no versículo 7, quando fala nele, é em Cristo. Em Cristo temos a redenção. O que é redenção? É o ato de Deus ao redimir, ao perdoar e salvar o seu povo. Redenção, salvação, perdão. Nele, em Cristo, temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Quando você lê na Bíblia remissão, o sinônimo é perdão. Muito bem. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por causa da graça rica do nosso Deus, através de Cristo Jesus, você recebe redenção, perdão, tudo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você tem perdão dos seus pecados, você pecador. Ei, você pecador, tem perdão, remissão dos pecados em Cristo Jesus. É possível você ter perdão dos seus pecados para com Deus através de Cristo Jesus. Outro texto, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. O texto diz assim: aquele, quem? Isso, Jesus, que não conheceu o pecado, e Jesus não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós. Cristo, que não pecou, perfeitamente justo, ele assumiu todos os nossos pecados, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, mas ele não pecou, mas ele assumiu toda a nossa culpa diante de Deus, e pagou os nossos pecados, para que nele, em Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. O que é justiça de Deus? A justificação é o processo em que uma pessoa se apresenta diante de Deus e diz: eu não consigo, Senhor, é verdade, a tua palavra é a verdade que me mostra que não há justo sequer nenhum, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, ninguém se chega a Deus por si mesmo, a palavra de Deus diz isso, Senhor, então eu reconheço a verdade, eu sou pecador e eu não consigo por mim mesmo, Senhor. Ô Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E Deus coloca o dom da fé no seu coração, e você passa a crer em Jesus Cristo, falou: o Senhor Jesus Cristo pagou o meu pecado, e satisfez a justiça de Deus, porque Deus exige o cumprimento da sua lei, e quem cumpriu toda a lei de Deus? Jesus. Então, quando Deus olha para o pecador que crê em Jesus Cristo, ele vê o seu Filho naquele que foi salvo. E aí então ele aplica a justificação.
justo e justificador de todo aquele que crê em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos. Aleluia! Satisfez a justiça de Deus. Quem satisfez a justiça de Deus? Cristo. Portanto, para você satisfazer a justiça de Deus, você precisa de Cristo. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. E não é pelo que você faz, pelas obras de justiça, pelas boas obras que você possa apresentar a Deus, porque você não consegue apresentar obras justas diante de Deus para se justificar. Mas através de Cristo, sim, você tem a justificação. Deus recebe você como justo, ou declara você justo, por conta da obra de Cristo Jesus. Romanos 4:6. Dá um pulo lá em Romanos, capítulo 4, versículo 6. Romanos 4:6 diz assim, gente, olha lá. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. É bem-aventurado, é verdadeiramente feliz. É uma pessoa que recebe um favor imerecido de Deus. Bem-aventurado é, como diz Davi, todo aquele que Deus declara, Deus atribui justiça. Deus atribui justiça. O que é atribuir justiça? É Deus dar justiça, ou Deus declarar alguém justo, não sendo justo. E por si mesmo, você e eu, nós não conseguimos nos atribuir justiça, nos imputar justiça, nos conceder justiça para apresentar a Deus. Então o que Deus faz? Como diz Davi, bem-aventurado aquele que Deus atribui justiça. Independentemente de obras. Não é por obras. Não é por aceitar, não é por fazer, não é por apresentar boas obras para Deus, para Ele. Então, agora você pode sim ser justificado, você ser salvo. Não, não é por obras. Porque as nossas obras não servem para nos justificar. É isso que o texto está dizendo. Aí se você ler o 7, né? Se você ler o 7, o que Davi disse lá no Salmo? Ele diz assim, ó, Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aleluia! Bem-aventurado você que dizendo para o Senhor, eu não consigo, Senhor. O Senhor está me mostrando que eu não consigo por mim mesmo. E os meus pecados são imensos, são tantos, são inúmeros. O que eu faço, Senhor? Aí o Senhor diz, você é bem-aventurado porque eu te perdoo. E as suas iniquidades são cobertas. Eu perdoo você, injusto. Rodrigo, eu te aceito. Por conta do que o meu filho fez. Ele pagou para mim, Pai, a minha justiça. As exigências da lei, o meu filho já pagou. Por você e por mim. Agora nós, salvos, justificados pela fé em Cristo Jesus. Olha que processo lindo, maravilhoso. Da parte de Deus para nós. Outro texto. Romanos 5,18. Romanos 5,18. Olha só que coisa linda esse texto. 5,18. Portanto, assim... Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. O que o apóstolo Paulo resume nesse versículo? Ele pega a queda e pega a cruz. Num versículo só. Ele pega a queda e diz, assim como por um só homem, ou por um só ato de desobediência, de injustiça, veio o pecado. Todos se tornaram injustos por conta daquele um só ato de desobediência. A partir dali todos pecaram. Todos são transgressores da lei. Mas não por culpa somente de Adão, mas porque você e eu também pecamos, porque nós queremos pecar, porque nós desobedecemos consciente e voluntariamente. Aí Paulo diz assim, agora então, por um só ato de justiça, pelo pagamento, agora, através desse ato de justiça,
Aqueles que pecaram lá no início, que não tinha remédio para eles até então. Mas Deus já tinha providenciado aquele que pagaria por todos os nossos pecados. E por esse um ato de justiça, muitos são justificados por Cristo Jesus. E o último texto, Gálatas 2,16. Esse texto nos mostra e refuta qualquer coisa que o ser humano tente apresentar a Deus para se justificar, para se tornar justo diante de Deus. E o apóstolo Paulo escreve de uma forma bem clara. Olha lá, 2,16. Diz assim o texto: sabendo, contudo, que o homem não é justificado, não se torna justo por obras da lei. Por mais que ele se esforce para praticar a lei, ele não consegue praticar por completo. Não consegue. Então, descarte isso, homem, o apóstolo Paulo está dizendo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo, confiar no que Jesus Cristo fez na cruz. Isso é fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele mesmo também. Ele mesmo também. Ele não é exceção. Todos necessitam crer em Jesus para ser justificado, para serem justificados, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ele repete 3 vezes nesse versículo que não adianta praticar boas obras, ou apresentar atos de justiça para Deus, para que Deus aceite você, porque não é possível. Qualquer benevolência que você tente apresentar a Deus, ela vai maculada com pecado, e Deus não aceita. Não há justiça quando há pecado. Não há como ser justo quando há pecado, para você apresentar como obras a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Mas pela fé em Jesus Cristo, você é justificado. Você torna-se justo. Agora vamos então à parte mais didática para nós. E aí, pecador? E aí? Você que se enquadra nessa qualidade de pecador, e aqui nesse auditório, deixa eu ver, todo mundo. E você, pecador? E aí, o que acontece? E aí? Qual é a saída para você e para mim? Eu estou olhando para mim também. E aí? A doutrina da justificação revela uma situação gravíssima dos seres humanos caídos. Qual é essa situação? Sua exposição à justiça de Deus. Quando você começa a estudar, e nós estamos estudando a doutrina da justificação, salta à sua mente o seguinte: nós, pecadores, estamos nus diante da justiça de Deus. Não tem como nos escorar em nada de nós. Você se expõe diante da justiça de Deus, a perfeita justiça de Deus. E você se coloca diante de Deus, o Deus justo, o Deus santo, que não tolera pecado. E aí, pecador? Deus é justo, mas nós não somos. O Salmo 24, 3 e 4 nos mostra algo muito confrontante à nossa natureza, ou à nossa autojustificação, sabia? Salmo 24 diz assim, olha o que Davi escreveu: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é isso? Isso aqui basicamente é quem pode entrar no céu. Aí você vê lá, qual então é o requisito? Vamos lá. Para entrar no céu: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. E aí, você ticou todos os requisitos aí para você? Deu certo? Passou no checklist? No primeiro eu já não passei. E eu também tenho certeza que você também não. E aí? Como que eu entro no céu?
Como que eu vou estar na presença do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração, eu não sou. Estou fora. Já estou fora do céu. Que não entrega sua alma à falsidade. Ixi, estou fora. Já acumulou mais um pecado na minha bolsa. Nem faz juramentos com intenção de enganar. Ixi, realmente, estou fora mesmo. Com tudo isso eu irei para o inferno. Não vou para o céu. Não passa. E aí? Perceberam o critério de Deus para entrar no céu? Qual é o critério de Deus para entrar no céu? Não é ser o melhor entre os homens. Não é ser bom entre os homens. O critério de Deus para entrar no céu é perfeição. E aí, pecador? Não passa. Ninguém pode resistir ao exame minucioso divino. Se Deus tomasse a sua régua de justiça e a usasse para avaliar a nossa vida, pereceríamos, porque não somos justos. Esse é o pano de fundo da doutrina da justificação, meu amado irmão, irmã pecador, como eu. Ninguém passa na justiça de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, ser humano. Salmo 130, versículo 3. Quem achou, leia bem forte. Olha só que texto tão forte que confronta a nossa tentativa de autojustificação. Porque a gente fala, não, a gente não, né? Vamos, porque eu creio que vocês estão entendendo. Mas tem gente que pensa, não, eu vou fazer para ser aceito. Só que se Deus vê iniquidade naquela pessoa, não passa, não subsiste. A pessoa não consegue, ninguém consegue. Senhor, se o Senhor observar iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Ninguém. Ninguém. Porque o salário do pecado é a morte, e a condenação, a ira de Deus vem sobre todos que pecaram, e todos que pecaram irão para o inferno. Essa é a ira justa, perfeita, santa de Deus. Não tem meio termo. E o nosso Deus é absolutamente justo. Não adianta, Ele não vai abrir exceção para você no século 21, não. Não vai. Perfeição. E aí, pecador? Em última análise, agora então, justificação é o pronunciamento jurídico feito por Deus. Pronunciamento jurídico é um pronunciamento de justiça. É um pronunciamento de declaração de justiça. Por quê? Olha só o que diz o texto. Em outras palavras, a justificação só pode ocorrer quando Deus, que é justo, age como o justificador, ou seja, transformando injustos em justos, justificador, por decretar e declarar que alguém é justo aos olhos dele. O que acontece? Deus olha para todos os injustos e, segundo a sua boa vontade e a sua determinação justa, perfeita, Ele declara, Ele decreta e Ele declara alguém justo. Deus diz, esse agora é justo. É uma declaração de Deus, não provém de nós. A justificação não é algo interno, não é da nossa parte, não é dentro de nós, não é algo que acontece dentro de nós. A justificação acontece fora de nós, é no tribunal dos céus, é o conselho da Trindade, que por decisão jurídica, jurídico do latim é iuris dictio. O que é iuris dictio? É dizer o direito. É dizer, é declarar algo justo. Jurisdição é isso, dizer o direito. Então Deus declara alguém justo. Isso é justificação. Justificação, então, decore sempre isso. Sempre você vai relacionar, olha só, presta atenção. A doutrina da justificação, você sempre vai relacionar o seguinte: Deus declara alguém justo. Por sua vontade, Ele olha aquela pessoa e declara aquela pessoa justa. É um decreto e uma declaração de Deus. Ele que é justo, ele faz justos. Ou então ele, como diz a palavra de Deus, ele é o justificador.
Deus não espera que pessoas se tornem justas para declará-las justas. Como que estabelecendo graus de justificação. Porque, principalmente no catolicismo, existe o entendimento de que a justificação as pessoas vão melhorando, as pessoas vão se fazendo justas ou vão tendo boas obras para apresentar a Deus, para que então depois de apresentar boas obras suficientes para Deus, Deus então faz aquela pessoa justa, ou então aceita aquela pessoa como justa, por conta das suas boas obras. Não! Justificação não é isso. Justificação é um ato de Deus para pessoas injustas que não conseguem apresentar nenhum tipo de justiça para Deus, nenhum tipo de boa obra para Deus. E Deus, por graça, Ele declara alguém justo. Isso que é justificação. Não existe graus. Você é justificado, eu sou justificado da mesma forma diante de Deus. O ladrão da cruz, foi justificado naquele momento ao crer em Jesus da mesma forma, identicamente ao que Deus fez com o apóstolo João, que estava ali nos pés da cruz. Exatamente igual. Mas João, nossa Rodrigo, mas desde o início do ministério de Jesus, João esteve com o Senhor, ele é mais justificado. Porque não. Justificação não é por grau. Justificação é a declaração de Deus para todos aqueles que Ele quer. E todos recebem justificação da mesma forma. Lutero propôs uma fórmula, então, que tem sobrevivido desde o século XVI. Ele disse que somos simul justus et peccator. Significa, ao mesmo tempo, justo e pecador. Lutero estava dizendo que uma pessoa justificada, é simultaneamente justa e pecadora. Somos justos em virtude da obra de Cristo, mas ainda estamos no processo de santificação. Você ainda sendo pecador, e você e eu também sou, mas nós somos justos diante de Deus. Não pelo que nós apresentamos, perceberam? Não é pelo que nós apresentamos a Deus, é porque Ele declarou isso para você e para mim. Declarou você e eu justos. Mas nós somos pecadores? Somos sim, mas nós já somos justos. Diante de Deus nós já somos justos pela justiça de Cristo. Ah, mas Rodrigo, coisa estranha, Deus está aceitando um pecador falando que ele é justo? Existe uma incoerência da parte de Deus. Não, não é incoerência. Porque não é por causa do pecador, é porque pelo que Cristo fez. É a justiça de Cristo que paga. E Ele olha para o pecador e fala, você é pecador, mas você agora é justo pelo que meu filho fez na cruz e você confiou no que meu filho fez na cruz. Aleluia. A imperfeição é a marca dos perfeitos. John Piper. Amém. Amém. Exato. Por quê? Porque a justificação não é porque você faz ou pelo que Deus está fazendo na sua vida. Não, isso é santificação. Justificação já foi. Já aconteceu. Para você que crê em Jesus Cristo, tá? Já aconteceu, já foi, uma vez só. Não é um processo, não são graus, não são etapas. Não, uma vez só. É uma declaração única e imediata de Deus para você que crê em Jesus Cristo. Isso, é verdade. Amém. Amém. Justificação não é por sentimento. Porque aí você levanta num dia, você está bem diante de Deus. Nossa, realmente eu sou justo, o Senhor me declarou justo, muito obrigado. Mas de repente você, no outro dia, acontece alguma coisa e fala, Senhor, e aí esse pecado, Senhor? Agora eu me tornei injusto, Senhor. Você é injusto porque você pratica injustiças e pecados. Por conta dos seus pecados praticados. Porém, Deus já te declarou justo, então eu tome posse pela fé, da justificação. Aí o que acontece? O Espírito Santo produz no seu coração arrependimento para você se limpar desse pecado que já foi pago por Jesus na cruz. Isso é santificação, que é diferente de justificação. Santificação é um processo. Santificação são etapas. Mas justificação é de uma vez só. Exatamente. Vamos lá. Justificação é fictícia ou real? Por quê?
Se mesmo pecadores nós somos justos, então é uma aparência. É, mas não é. Fictício ou real? Os protestantes respondem dizendo que não há nada de fictício quando Deus declara uma pessoa justa. Essa pessoa é justa aos olhos de Deus por virtude da obra real, não ficcional, de Jesus Cristo. Uma pessoa ainda pecadora, ela é justa pela obra de Cristo e por declaração de Deus, quando ela crê pela fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é real, isso acontece de fato. Porque a obra de Cristo aconteceu de fato. Não é algo aparente, mas é algo real. Você que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é justo, declarado por Deus. A causa instrumental, como que você tem a justificação? Qual que é a causa instrumental? O meio é o batismo ou a fé? Dizemos que a justificação é somente pela fé. O termo pela se refere ao meio pelo qual algo chega a acontecer. O batismo simboliza belamente o lavar e a remoção dos pecados. Simboliza belamente o lavar e a remoção dos pecados pelo sangue e pelo Espírito de Jesus Cristo. Mas não justifica ninguém. Não é o batismo que justifica, como algumas doutrinas extrabíblicas defendem. Não é o batismo que justifica. Oi? O ladrão da cruz não foi batizado, mas foi justificado. Ele não entraria no céu de acordo com o Salmo 24 se ele não fosse justificado. Mas Jesus disse que ele entraria no céu sim. Foi justificado. Amém. Não é o batismo que justifica. É a fé. Mas a fé vem do Espírito Santo. Então quando Deus escolhe alguém e Ele coloca o Espírito Santo dentro da pessoa, regenera a pessoa, vivifica a pessoa, faz ela, estando morta, faz ela ter vida. A partir daquele momento, com o Espírito Santo, existe o dom da fé para que a pessoa creia em Jesus Cristo. Qual é essa mão que pega a justificação, ou pega a obra de Cristo e traz para si? Qual é essa mão? A fé. A fé. A fé é o meio. A fé é o meio, a justificação é pela fé. Mas aí você pensa, não, mas eu estou fazendo alguma coisa. Não, a fé não é de você não. É o Espírito Santo que faz você ter fé. Aí, através do Espírito Santo, você crê em Jesus Cristo. E quem crê em Jesus Cristo, a partir daquele momento, Deus o declara justo. Aleluia. Oi? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Amém. Amém, com certeza. Exercitadas pela igreja, né? Com certeza. O batismo não pode ser não é isso, negligenciado. Exatamente. Muito bem, bem lembrado. Mas não é o batismo que justifica. Não é naquele momento que você, ao ser batizado, você se torna justo diante de Deus. Não, você já tinha sido justo, você já foi declarado justo antes, quando você creu em Jesus. E o batismo é uma declaração pública que você creu em Jesus e reconhece que Jesus é seu Senhor e que pagou os seus pecados, e que a partir daquele momento você é uma nova criatura em Cristo Jesus, simbolicamente. É aquilo que representa. Não o que aconteceu naquele momento, mas representa aquilo que você deve cumprir. A igreja deve cumprir esse sacramento. Muito bem. Justificação por imputação. Como assim justificação por imputação? E aqui a gente está encaminhando para o final. Isso significa que todos os que colocam a sua confiança em Cristo, o que é isso? Quem coloca a sua confiança em Cristo, isso é fé. Isso é fé, ok? Quem coloca a sua confiança em Cristo, isso é fé. Então, os que colocam sua confiança em Cristo são salvos não somente pela morte de Jesus, mas também por sua vida. O que é isso? É uma dupla transferência. Olha o que acontece. Uma dupla imputação. Como o Cordeiro de Deus, Cristo foi à cruz e sofreu a ira de Deus, mas não por qualquer pecado que Deus achou nele. Cristo tomou voluntariamente sobre si os nossos pecados. Ele se tornou carregador de pecados quando Deus, o Pai, transferiu ou atribuiu nossos pecados a Ele. Cristo assumiu nossa culpa em sua própria pessoa.
A nossa culpa foi imputada a Cristo. Ele satisfez perfeitamente as sanções negativas da lei em sua morte sacrificial na cruz. Qual é a primeira imputação? Os nossos pecados serem transferidos para Cristo. Os nossos pecados serem creditados na conta de Cristo. Cristo assumiu os nossos pecados. Na justificação isso acontece. Cristo assumiu os seus e os meus pecados, mas ele não tinha pecado, mas ele assumiu no seu e no meu lugar diante de Deus e pagou pelos nossos pecados. Ele pagou ao morrer na cruz como Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Primeira imputação. A outra transferência, então pense, imputação é uma transferência. Imputação é uma transferência. É passar de um para o outro, de um para o outro, ok? Os nossos pecados passaram para Cristo. Os nossos pecados foram imputados em Cristo. A outra transferência, a outra imputação acontece quando Deus imputa a nós a justiça de Cristo. Sua vida de perfeita obediência à lei de Deus, que jamais teríamos como produzir por nós mesmos. Olha só que coisa linda. Deus não somente perdoou os nossos pecados através de Cristo Jesus, quando Cristo assumiu os nossos pecados lá na cruz e aí acabou. Sabe o que acontece? Aí ficaria um vácuo aí, mas e aí? E aí? É verdade, os nossos pecados foram perdoados, então beleza. Resolvido? Não está resolvido. Porque para ser aceito por Deus tem que haver uma justiça. Uma prática de justiça. O que acontece? A vida de Cristo é imputada a nós. A obediência dele é imputada a nós. Você se torna justo e você pode ser justo e praticar agora atos de justiça por meio da vida de Cristo em você. Oh, glória, aleluia! Amém. 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 Por isso que aquela declaração de Lutero é bíblica. Nós somos justos, declarados justos, mas ainda pecadores. Mas os pecados que nós cometemos e vamos cometer, Deus já perdoou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você já é justo quando você crê em Jesus Cristo. Jesus removeu todos os nossos pecados. Primeira imputação. Jesus removeu todos os nossos pecados. Mas remover todos os nossos pecados não é que aconteceu assim, ó. Sumiu. Não é um passe de mágica. Jesus removeu os nossos pecados pagando na cruz quando ele declarou: está consumado. Imputação dos pecados daqueles que Cristo salvou, ele assumiu na cruz. E a ira de Deus foi sobre ele totalmente. Deus cobrou o pecado, porque Deus é justo. E em sua ira, ele cobrou no seu Filho perfeito os nossos pecados. E através da vida de Cristo, nos dá toda a sua justiça. Agora nós podemos então ser justos diante de Deus e praticar boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Agora sim podemos viver em santidade, pela vida de Cristo em nós, pelo que Ele fez por nós, pela imputação reversa agora de Cristo, da vida de Cristo em nós. Aleluia! Olha o processo perfeito, completo, consumado. Na sua e na minha vida que cremos em Jesus Cristo. Nós podemos então nos gloriar somente em Jesus Cristo. Porque Ele fez tudo por nós. O pecador não pode se gloriar em si mesmo, dizendo: oh, como eu faço coisas boas. Oh, como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu sou bom, como eu trato bem a minha esposa. Nossa, como eu cuido bem das minhas finanças. Nossa, como eu faço isso. Nossa, como eu vou para a igreja. Olha, pensa num crente top, as minhas estrelinhas lá no céu estão bem preenchidas. Não, não é por você. Cristo fez tudo, a glória é de Cristo. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, porque Ele fez tudo por nós.
Por isso nós adoramos a Jesus Cristo. Por isso que nós vamos confessar Jesus Cristo para as pessoas e dizer: Ele é meu Senhor e Salvador. Ele é a minha vida. Ele é tudo que eu tenho. Oh, glória! Jesus Cristo é tudo para nós. Tudo. Justificados, então é uma declaração. Justificados, vocês foram justificados quando creem pela fé. Justificados. Mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. E o Paul Washer disse ao ensinar sobre justificação o seguinte: você nunca deu a Deus uma causa para Ele justificar você, mas você deu razão após razão para Ele condenar você. Ele justificou você sem motivo. Foi uma dádiva, foi graça. Aleluia. Como isso nos coloca no nosso lugar e como isso nos faz reverenciar o justificador e o justo que é tudo para nós, Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso nos rendemos a Ele nessa manhã. Por isso agradecemos ao Senhor e falamos: agora, Senhor, entendendo tudo isso, eu quero ter gratidão e uma vida de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim. Tudo que o Senhor fez por mim. Por isso eu quero obedecer ao Senhor, então, porque há uma responsabilidade da minha parte em obedecer ao Senhor, mas eu faço isso com prazer. Porque eu amo o Senhor que fez tudo por mim. Porque eu quero agradar ao meu Pai. Porque eu quero agradar o meu justificador. Porque se não fosse por Ele eu estaria perdido. Mas não perdido somente neste mundo, mas eu iria para o inferno. Justamente iria para o inferno. Mas o Senhor me salvou. E me declarou justo, Senhor. Muito obrigado. Então eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor. Me capacite a isso no processo de santificação. Porque Ele já declarou você justo. Essa é a doutrina da justificação. O que é justificação? Então vamos responder todos juntos para nós encerrarmos. Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Ó Senhor, agradecemos nesta manhã, porque o Senhor ainda está tendo misericórdia de nós em nos esclarecer essa questão bíblica tão importante, tão saudável para a nossa vida espiritual, Senhor. Muito obrigado, porque nós não merecíamos, mas o Senhor abriu os nossos olhos, tem alargado o nosso entendimento para nós compreendermos essa verdade tão importante da Bíblia a respeito da justificação. E nós, como igreja, nesta manhã declaramos: muito obrigado, Senhor, por tudo o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. No nome dEle, amém.